Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu aqui mais uma vez no meu canal, trazendo aquilo que eu acredito ser importante. Eu também já fui aluna numa escola, né? E também já estive nas carteiras da faculdade, mas eu particularmente não me formei, né? Uma porque eu escolhi ser uma pessoa simples, viver simplesmente, estar dentro das minhas condições, né? Não sonegar impostos, né? Não fazer coisas que iam me trazer mais situações no sentido de que, eu tô fazendo uma coisa errada, eu vou ter que me programar muito mais. Porque parece que é mais legal a pessoa fazer uma coisa errada, porque acontece que ela é, vai pensar mais, vai se especializar mais e acaba que é mais fácil ela ser melhor naquilo que ela está fazendo de errado do que está fazendo de certo, né? Eu não concordo com isso, é uma situação muito corriqueira, né? É uma coisa mais do expertise do que da inteligência, né? Do que você usar a inteligência para algo memorável, né? Algo que vai realmente fazer com que você cresça, com que você desenvolve, né? Nós não podemos deixar de falar sobre isso, sobre, né, as eleições passadas, que foi ali tete a tete, né? Foi questões de 1% de diferença, né? E o que a gente vê nisso, né? A gente vê dois países dentro de um só, né? A gente vê um grupo de pessoas, né, que cresceu, né? A gente vê que não é um terço, porque senão a gente ia ver um terço. A gente viu a metade praticamente de um país, né, sendo de um jeito, porque ele cresceu ali, ele se desenvolveu a trancos e barrancos nos esforços, né? E chegou fazendo valer a pena aquilo que ele valer a pena aquilo de direito mesmo dele, né? E o que a gente vê, né? O que a gente analisa num todo, né? A gente que tem mais tempo de estar apreciando isso, né? Eu digo que pela formação intelectual que eu tive, os livros que eu li, né, as pesquisas que eu faço até hoje, eu não levo para o lado emocional, né, e nem para o lado mais ostentado, porque quando a gente começa a entender a vida, quando a gente é jovem, a gente quer comprar um Nike, a gente quer comprar a Coca-Cola, a gente quer ir no shopping, né? E muitas das vezes a gente não tem essa condição. Então o pai da gente ali às vezes fica se destruindo no serviço para dar aquilo que o jovem pediu por causa dessa informação, né? Por causa não é nem intelectual, né? Dessa informação, né, descabível, que a gente vem ao longo dos anos vendo isso acontecer no nosso país, vendo que realmente, né, isso é uma ostentação que traz para o lado errado. Então a gente vê assim, crescendo, né, uma situação ruim no nosso país, né? E ao mesmo tempo a gente vê que parece que é algo que tem que ser desse jeito, né? Tem que acontecer dessa maneira, porque senão esses trabalhadores aí vão ter que deixar de fazer o trabalho deles. Então é uma inversão. Em vez de existir uma situação onde que as pessoas venham ser venham ter precauções, né? Venham se cuidar, né? Venham entender desde pequeno, não, de trás para frente. Quando se está numa idade mais avançada, um adulto mais quase chegando na velhice, né? Aí começa, né, a ter preocupação de explicar, onde que é o inverso, né? Onde você tem que mostrar isso desde da sua casa, desde a infância, para que o ser humano venha crescer de verdade, venha entender a realidade, né? Porque se ele não entende essa realidade, ele não cresce, ele não desenvolve e vai ter prejudicações, né? Lá vai ser prejudicado isso, né? A pessoa vai acabar fazendo algo que não é para fazer, mesmo que ele não queira fazer aquilo. Ele vira uma estatística porque ainda se corre dentro desse mundo, né? Ainda que é uma coisa a nível Brasil, eu não moro em outros países, então eu não posso dizer sobre outros países,
Porque assim, eu vejo as pessoas se gabando e porque no país X, no país Y, né? Porque ele já foi lá, ele já morou lá, ele já viveu lá, tem experiência de lá, enfim, né? Então é fácil falar isso, né? É como se assim, não adiantasse. É como se fosse dois mundos mesmo no Brasil. O mundo que está com os pés no chão e o mundo que está lá em cima, né? E que muitas das vezes vem desse congresso, né? Vem dessa disputa desenfreada, onde todo mundo quer estar lá, né? Eu lembro de um exemplo de uma amiga minha sempre fala assim: Joana, esteja do outro lado da cidade, não esteja deste lado da cidade. E eu sempre saí dessa ideia, né? Por que eu tenho que estar do lado de lá? Porque lá é melhor e aqui é pior? Não, eu vou continuar aqui e aqui tem que ser bom, aqui tem que estar bem, né? Também, né? Tem que ser para todos. O Brasil é grande, é uma economia grande, mas a gente vê ainda isso sendo bem plausível para um pouco de pessoas, né? Não para todos, né? E isso cansa o ser humano, né? O ser humano, ele acorda de manhã, ele tem que ir trabalhar, ele tem que se preocupar com o café da manhã dele, ele tem que se preocupar com o almoço, com a janta. Se tem filhos, é 2, 3 mais vidas que você tem que se preocupar, né? A sua casa, aí você sai na rua. Então, assim, a gente vê o inverso das situações, né? A gente vê um país que tem os parâmetros, né, evoluído, mas que é usado para outra dimensão, né? É usado para outra dimensão. Eu estava vendo ali agora há pouco, né, na TV Senado, o que está acontecendo lá, né? As reportagens que eles passam. E estava ali uma jovem, né? Muito bem instruída, né? Muito bem estudada, falando sobre estatísticas. Ela não deu exemplos, né? Ela não mostrou ali que site que eu entro para identificar isso. Ela não mostrou realmente onde que é isso, mas eu vou pesquisar mais coisas, né? Porque realmente existem escolas onde os professores são bem pagos, né? Eles sabem administrar o que eles recebem, né? Não é um professor que chega na escola já cansado, dizendo que está cansado, então ele não pode escutar o X, o Y, o W, né? Aluno, porque ele está cansado. Porque é isso que acontece, é a inversão de valores, né? O professor, ele é bem pago, ele é bem instruído, ele é um pedagogo, muitas das vezes, ele foi para uma faculdade, porque senão ele não estaria dando aula, né? Ele aprendeu, ou ele é pedagogo, ou ele estudou história, geografia, ciências, ele se especializou, então ele tem um grau intelectual para conversar com um jovem que está surgindo agora, né? A experiência de informação, o entendimento como jovem, e ele não propaga isso para o jovem, né? Ele já quer dizer para o jovem que ele está cansado, que não, que ele está trabalhando e que isso, que aquilo outro. Então é como se ele estagnasse um jovem, né? Quando a gente vê muito ali, porque agora, né, todo mundo tem celular, surge uma situação, todo mundo está filmando, né? E aí pega a filmagem mais específica para aquela situação. Por quê? Porque vai se beneficiar com aquele views, né? Vai se beneficiar com aquela história e que vai continuar propagando as coisas ruins. É aquela ideia de que eu conto a mentira até que ela se torne verdade. E a gente sabe que neste mundo, em qualquer lugar desse mundo, né, nós vamos ver a realidade, né? Depois vai vir à tona a verdade, depois vai vir à tona a realidade, depois vai surgir o que realmente é, né? E não tem como esconder, né? Mas a gente viu que, infelizmente, no nosso país, muitos parlamentares vão para esse lado, né? A gente pode colocar sinceramente, né? Piamente em relação aos parlamentares, porque eles seguram a informação, né? Porque eles já têm uma informação, eles já têm ali uma estrutura por trás deles, então eles vão já na porta certa, ele já vai no alvo certo, né? Ele não vai em alvo diferente, ele vai no alvo certo, porque ele já sabe onde ir, ele já sabe o que estudar, ele já sabe as estratégias que ele tem que seguir para que ele alcance, né, o alvo certo. Ele não vai ficar dando voltas, ele não vai ficar fazendo posicionamentos aleatórios sem ter aquele entendimento,
né? Aí 1 milhão de pessoas não tem esse direcionamento, 1 milhão de pessoas não tem essa visão, né? Vão correr atrás, dando círculos, né, em volta de si e não vão ganhar nada, não vão sair do lugar, vão viver, crescer, morrer, né? E ainda vai continuar tendo uma família desestruturada, um monte de pessoas que vão estar ali também dando círculo em volta e não vai acontecer nada. Então a gente realmente tem que falar sobre esses dois países dentro de um, né? Que a gente viu que eu falaria que seria 1/3, mas a gente viu aí que é metade mesmo, ou porque ainda estão indo pela visão, né? Ou porque realmente vivem isso, porque a gente não sabe estatisticamente dizer essa proporção, mas a gente vai vendo sobre o número de violência, sobre o número de casos, né, de jovens que ainda estão grávidas, né, no começo da sua juventude, né? Então a gente vai vendo que tudo que foi ensinado, né, manda alunos lá para outro país, né, para se especializar, para vir intelectualmente mais uma expertise para todos. Ele guarda aquilo para ele, né? E ele revende aquilo, né? Então a gente vê aí inúmeros exemplos de pessoas que o Sebrae, que o Sebrae construiu, né? E aí ele vira algo particular, né? Não fica nem governamental, porque senão vai pegar feio, né? Porque todo mundo vai saber que não é para ele fazer isso, que tá errado, né? É criminoso. Então, nós precisamos mudar isso. A gente precisa furar essa bolha. Essa bolha aonde que vai ensinar quem já tá lá na velhice, né? E não quem realmente tem que ensinar desde criança, né? A sociedade tem que entender que a família precisa ter, né, essa preocupação em ensinar os filhos, em ter paciência, em ter vontade com isso. Não é fácil, né? Viver a realidade não é fácil, é duro, né? Por isso que muitas das vezes a gente viu aí inúmeras vezes, né, pessoas tendo outros casos de situações, né? Porque, por exemplo, às vezes você delega, né, aquilo que é para você fazer para outra pessoa fazer. Aí você vai ver, a pessoa não tá fazendo aquilo que realmente era para fazer, você já entra numa discussão. Então, tudo isso é preciso entender. Então, a gente vê aí que ainda existe, né, a situação para o inglês ver, né? Aí eu vou ter ali uma escola modelo, aonde só vai sair daquele estado, daquela cidade, né, a visão geral do país, e o restante do país está pegando fogo, o restante do país está quebrado, o restante do país está passando fome, o restante do país não está tendo paz, né? Está tendo violência nas ruas, nas escolas, enfim. Então, enquanto não se mudar isso, essas pessoas, né, que tanto esperou do governo, que tanto esperou do seu estado, do seu município, não tem, ele o quê? Ele reverte a situação, né? Aí vem um outro, né, uma outra figura pública, né, que ela vai, obviamente, entender isso, ela vai pegar a chave, né? Ela vai virar a chave no cérebro do ser humano, né, que sempre ele esperou do governo, esperou do estado, esperou do município, e não vai ter isso de volta, né? Não vai ter isso de volta. Então ele acaba se unindo, né, com essa virada de chave dessas pessoas, porque é mais fácil você controlar milhares de seres humanos que estão ainda com esse mecanismo, né, falho, né? Por quê? Porque vem do Congresso, nós temos Constituição, nós temos presidente, nós temos poder executivo, judiciário, né? E temos os 3 poderes, né? E acaba que não serve muitas das vezes. Porque se o país ainda continua do jeito que está, é porque há uma falha grande nesse mecanismo. Aonde pessoas que eram para estar trabalhando a favor desse marco, dessa situação, para que haja crescimento, não está, estagna, né? Aí agora a discussão é sobre a rede social no nosso país. A gente tem que entender que a nossa cultura é diferente, os nossos costumes são diferentes. Aí a gente vê, né? Eu estava prestando atenção ali. Vamos colocar 50 alunos, 50 jovens dentro de uma sala.
aonde que existe várias panelinhas, né? As panelinhas do mais ostentado, do que tem condições financeiras, do que não tem, do menos favorecido. Então, assim, então, Joana, nós vamos fazer uma escola onde a gente vai dividir situações. Gente, o que é mais frustrante é quando a pessoa não tem condições, né? Eu passei por isso. Eu não tinha condições financeiras, minha família não era grande, não era tradicional, mas a gente estudava em bons colégios, em bons lugares, e para mim aquilo ali era um passatempo, porque eu sabia que eu não ia ter condições naquela altura, né? E eu poderia estudar, mas quando eu chegasse lá no alvo, eu ainda ia ter caminhos que eu me cansar, que era para eu fazer desistir, porque existe o que já está lá atrás, né? Que já está programado para virar essa chavinha e chegar no alvo, né? Eu não digo que nem todo mundo vai poder chegar lá, todos podem, todos somos capacitados, mas quando se esconde a informação, quando se reduz, né, aquilo que realmente todos deveriam saber e não podem saber, porque existem esses grupos fechados, né? O que a gente mais viu na internet, eu vi na internet grupos onde você tinha que ter 50 mil reais, 100 mil reais para entrar nesse grupo, para você poder ter a dinâmica, né? Desenvolver a dinâmica, desenvolver, né, a sua trajetória, o seu produto, para você poder chegar numa altura mediana, né? Então você vê que não tem como você trabalhar desse jeito. O país está dividido e vai continuar dividido. Eu tinha na minha ideia que a gente ia ter 5 países, né? Que por regiões, né? Cada região ia ser um país, né? Porque as ideias são diferentes. As pessoas falam assim, porque o Brasil é grande, é muito imenso, que não sei o que. Gente, com a tecnologia que a gente tem, né, com aviões, com jato, com helicópteros, com toda a tecnologia que a gente tem, né, não pode se falar isso. A pessoa que fala isso, porque o Brasil é grande, ela tá trabalhando simplesmente para o grupinho dela, né, para a panelinha dela, para essa situação. E a nossa política tem que mudar, porque a política tem que ser ampla, tem que ser uma gestão política, não pode ser sardinha para o meu lado, né? Não pode ser jogar confete só para uma pessoa, né? A gente tem que entender que realmente, né, a política ela tem que ter gestão. Escola legislativa existe, que é para aquele parlamentar que acabou de chegar, né, na bancada, ele entender, né, qual que é a profissão dele, o que ele realmente foi fazer ali, né? Aqueles políticos que a gente viu antigamente, né, que chegou porque era um empresário, porque era um presidente de bairro, porque era um presidente logístico, né? Ele não tem mais força como antes. Por quê? Porque existem inúmeras outras maneiras de se trabalhar, maneiras de desenvolver, né? Então tem que haver uma política aonde que essa legislação, né, essa situação aconteça e venha fazer valer, porque a gente ainda vê muito esse país dividido, aonde as pessoas que são mais favoráveis têm mais benefícios e as que deveriam ter esse benefício não têm. Eu, ao longo da minha vida, eu vi muitas pessoas que tinham condições financeiras, mas elas usavam a condição de uma pessoa menos favorecida. Então é mais fácil a pessoa que tem mais condições ter o benefício do menos favorecido, porque o menos favorecido ele não está nem sabendo que ele está sendo beneficiado por isso, né? Às vezes estão usando até o nome dele mesmo para ser beneficiado nisso. Então é essa legislação, é esse país que nós precisamos, um país onde que não haja partidos políticos, onde não haja onde não haja partidos políticos, onde não haja divisão de povos, né? Onde que haja o nosso país, é um Brasil só. Se for dividir, que divida logo, então, né? Que haja aí 5 países ou 2 países, né? Porque não tem como a gente avançar, né, com toda a tecnologia, com todo o parâmetro que a gente tem, com todas as estruturas que a gente tem, software, hardware que a gente tem,
É tudo que nos beneficia para crescer, não crescer por causa dessas pessoas que ainda não entendem que nós precisamos ficar num país onde as pessoas não podem se desenvolver, onde que as pessoas têm que ficar bitolada, aí enfia, né, ali a goela abaixo, desinformação, enfia ali uma estrutura, digamos assim, um entretenimento barato, onde as pessoas vão sentir um prazer, sentir uma paz por algum momento e depois não vai ter mais. E a gente sabe que o ser humano evoluído, o ser humano que está nessa altura, né, o ser humano que está num patamar legal, ele não vai se cansar com essas coisas, ele não vai nem se preocupar com isso, porque isso daí para ele é desfavorável. É você colocar no seu cérebro, né? Você condicionar coisas que não vai te fazer crescer, né? Que só vai te fazer diminuir. Então, enquanto nós estivermos dois países, onde um briga pelo outro, porque o outro tem mais força, e esse aqui ele não tem força, ele tem dentro da democracia um voto, né? Porque vamos falar a realidade, que ele só tem isso, né? Na grande maioria o ser humano brasileiro ele só tem o voto, né? E aí ele vem com aquela enxurrada de que quando surgiu as diretas já, né? Que todo mundo poderia votar, né? Foi um marco para o ser humano, né? Brasileiro, porque ele teria ali uma voz, mas aí vem os parlamentares, aonde que eles usam as redes sociais para induzir o ser humano a votar nele, porque ele é bonitinho, porque ele é legalzinho, porque ele fez 2, 3 pontezinhas, porque ele fez um chafariz, né, na praça tal, e ele é legal, né? Então, assim, não podemos mais ir por esta ideia. A gente tem que colocar na mente das nossas crianças, né, no intelecto dos nossos jovens, a situação realidade, aonde que todos vão crescer, aonde todos vão entender o que precisa, né? E aquele que tá lá fora nos outros países, nas grandes faculdades aí, né, sendo pago pelo dinheiro público, que traga para nós soluções. Não que ele vai para lá, ele cresce lá, ele desenvolve lá, aí ele vem para cá para vender, né? Se ele tem que distribuir isso para alguns milhares de jovens e poder ter esse intelecto, e não só para inglês ver, né? Porque às vezes demonstra lá, porque não, porque o jovem conseguiu, porque o jovem fez, e aí você vai ver, ele não está trabalhando para o povo, ele está trabalhando para a minoria. Então a gente tem que furar essa bolha, a gente tem que crescer, desenvolver e trazer essa realidade e viver, né? E viver, porque é isso que todos nós precisamos, tá bom? Me segue, tá? Eu vou pedir pra você me seguir, tá? Curte, comenta, compartilha, tá bom? Comenta aí alguma coisa, fala qualquer coisa, tá bom? Fala qualquer coisa. Não esqueça das diretrizes, tá? Não é qualquer coisa também, né? Não seja vulgar, não seja analogia ao ódio. E pense que se a sua mãe puder assistir, ler e ouvir o que você tá fazendo, o que você tá escrevendo, então tá legal. Agora, se ela não pode, então porque não tá legal, porque não tá bom, porque vai dar ruim, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, tá? Compartilhe meu vídeo, hein, por favor.